Então, essa ideia dos presbíteros era para que justamente Tito não ocupasse uma liderança episcopal. Quer dizer, ele manda na ilha, ele manda na igreja da ilha. Tem líderes que são levantados para governar a igreja com ele. E isso eu acho que é sempre um elemento sadio também, olharmos para a igreja, para o seu sistema de governo, evitando igrejas que mantenham o domínio sobre uma pessoa, mas evitando que pensem no aquela liderança centralizadora. Centralizadora e talvez intocável, episcopal, inquestionável, mas uma estrutura de governo e de liderança em que a própria liderança possa corrigir a liderança e colocar limites na liderança, a fim de que não haja um abuso. Então, acho que esse é um ponto interessante. Não é a essência da carta, aqui não é uma carta modelo de governo densamente eclesiológica, não é isso, mas ele menciona, eu acho que é um ponto interessante com base na pergunta que ela colocou aqui. A gente vai passar para o último capítulo, mas o Rodrigo tem mais uma Eu quero questão? Só dizer assim, espero que a Jaqueline, com os 4 pontos de vista que foram postos aqui... Antes do último capítulo, tem aí o 11 a 14, por favor. Acho que esse Vamos. Então, e eu acho que a 11 a 14... Everest, eu acho que a 11 a 14, ela tá de alguma forma conectada com essa última pergunta que a gente tem ali agora, que é a do Rafael, que diz assim, como é que a orientação de Paulo sobre sã doutrina se aplica ao conteúdo que os cristãos consomem hoje, por exemplo, nas redes sociais, né? E o capítulo do 11 até o 15 vai agora trazer quase, como o pastor Marcelo está dizendo, o Everest dessa discussão agora um pouco mais teológica doutrinária, né? Qual é a doutrina que deve prevalecer na igreja, né? Então, a gente está aqui no capítulo 2 de Tito, a partir do versículo 11, né, pastor? Eu posso começar introduzindo isso? Por que eu disse o Everest, né? Se a gente pensar nos picos de assunto na carta, me parece que aqui a gente tem talvez o ponto mais alto, forte, teológico, que conecta tudo aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo do início até o fim, né? Basicamente, a gente vê um incentivo a uma conduta correta. É quase que um esforço por uma civilização, ou civilizar de modo cristão as igrejas e os cristãos cretenses. Não é? Como civilizar, dentro do cristianismo, da fé, da sã doutrina, os cretenses. E ao invés de se fazer isso mediante o legalismo judaico, mediante o esforço por não comer determinados alimentos, por evitar o casamento e ficar preso em genealogias judaicas e mitos e fábulas judaicas sem fim, que conectavam-se com um gnosticismo incipiente, que era o quê? Algumas pessoas têm um conhecimento mais profundo de Deus, alguns chegam num patamar mais do que outros, então tem o ranking dos mais santos, o ranking dos que jejuam mais, o ranking dos que oram mais, dos que são mais louvadores, e a gente viver nessa deturpação completa do evangelho. Paulo está dizendo o quê? Que a força motriz dessa conduta e dessa transformação vital é a graça de Deus. O que vai transformar é a graça de Deus. E tá aí o Tito, que nem se circuncidou e está falando para vocês. Ele não é melhor que vocês e ele nem se circuncidou. Né? Então, o power dessa mensagem, de como o evangelho pode chegar numa ilha complicada, com uma vida moralmente baixa, e ali há esperança, porque o evangelho pode florescer num lugar como esse, a semente do evangelho pode transformar lugares perdidos como eram Creta e perdidos como são os nossos lugares, as nossas cidades, os nossos contextos, é porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E ela nos educa, é o que vai dizer, né? A ideia aí de pedagogia, a graça é uma pedagoga. Né? O que a gente faz com o nosso filho? A gente ensina a pegar no garfo. Ó, é assim, com essa mão que pega no garfo. Ó, é daqui que você leva até a boca. Não é com essa mão, não é com esse dedo. A educação acontece ali nas coisas mais básicas possível. Como é que pega num copo para beber? Como é que vai à casa de banho? Como é que, né, até como é que se dorme? A gente educa ali. E o que ele está falando é que a graça de Deus é esse pedagogo. Vai pegar você do seu nível mais baixo, mais vil, de uma vida devassa, de uma mentalidade de lassidão, de lucro desonesto, de só negociar, de só pensar em dinheiro, só pensar em si próprio, só pensar no seu umbigo, só pensar em entretenimento, em férias, em curtir a sua própria vida, as suas mulheres, enfim, só em si próprio. E a graça de Deus que entra em você, ela é capaz de pegar num lugar como esse e fazer
homens de Deus com uma conduta exemplar. Então, é muito lindo isso e é interessante que a gente está quase 2.000 anos atrás, quase 2.000 anos depois, falando disso ainda, que a graça de Deus tem esse poder de fazer conosco.